TV Menorá apresenta De Bem com o Pão. Olá, irmãos! Estamos aqui hoje na cidade de Novo Hamburgo. São Leopoldo. É divisa ali, São Leopoldo, Novo Hamburgo. Viemos aqui hoje conversar com o Gabriel e com a Marlier. E eles vão trazer pra gente, claro, você está aí acostumado a estar ouvindo a nossa programação de Bem com Pão toda sexta-feira, às 22 horas, testemunhos, dicas e dicas sobre os materiais da Editora Vento Sul. Quem sabe aquela dica de como você pode estar aí vendo como eles procedem. E fica uma dica para você, oh, legal, gostei desse testemunho, gostei dessa maneira, quem sabe ganho mais do Senhor, então, desse jeito aí, né? E hoje viemos aqui, então, conversar com eles. Um pessoal que foi importado, né? Tá aqui em São Leopoldo, mas um veio de Esteio, o outro veio de Caxias, né? E vieram aqui compor, então, a igreja nesse momento de Novo Hamburgo. Que a igreja de Novo Hamburgo fica mais perto que a de São Leopoldo, né? Gabriel, então como é que foi a tua trajetória para conhecer a igreja do Senhor Jesus e há quanto tempo tu já está aí frequentando o movimento? Olha, tudo bem, irmãos? Eu conheci a igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo através da, hoje, minha esposa, Marliana, que a gente se conheceu através de uma rede social. Ela mora em Caxias e eu morava em Esteio, na situação, né? E daí a gente começou a se encontrar, assim, chegou um certo domingo que ela falou, eu vou na igreja e tu vai comigo. Tá, pronto, né? Então vamos. E eu fui, assim, eu lembro que o irmão lá de Caxias, o irmão Adilson, fez uma oração por mim, perguntando se é a oração do novo nascimento, né? E eu lembro, na época, eu me emocionei bastante e eu senti a presença de Deus naquele momento. Porque eu já frequentei várias denominações, já fui igreja católica, igrejas evangélicas diversas, assim. E em nenhuma igreja eu sinto a paz que eu sinto hoje na igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, assim, com todas as questões, não tem pressão nem nada. Tu vê, assim, que tem o fluir de Deus ali, sabe? A palavra ministrada é pura, né? Então, assim, hoje eu sou muito feliz na situação que eu vivo, tanto na igreja que eu frequento também. Acabei me casando com a Marlier, graças a Deus, e acho que assim, minha trajetória começou assim, né? E tá, quanto tempo tu falou que tá na igreja? Um pouco mais de um ano. Um ano? Um ano e meio, mais ou menos, assim. Um ano e meio já tá fazendo louvor, mas tu já cantava, já tocava um instrumento antes? Como é que foi isso? Não, isso é uma situação até um pouco inusitada, a questão dos louvores, que a gente casou. Daí a gente veio para Esteio até pegar as chaves do apartamento aqui em São Leopoldo, e daí chegou um certo dia, a gente foi na igreja, daí a gente se apresentou para o Valdemar, porque ela congregava em Caxias, então agora ela começou a congregar aqui, ela era levita lá, eu não tinha, até então não tinha ministério nenhum. Daí chegou um certo culto, assim, com o irmão Valdemar, pegou e falou, a irmã Marlier, seu esposo, deve fazer um louvor. Eu nem sei. A gente não sabia de nada. E daí ela me olhou assim, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Amém, vamos. Né? A gente foi assim, a gente não tinha nem pasta ainda, né? Pegou a pasta da igreja mesmo, é esse aqui mesmo. Agora não me lembro de cabeça qual louvor. E foi ali que começou, daí já saímos do culto, vamos ter que comprar uma pasta, vamos ter que comprar louvor, tem que começar a ensaiar. E assim começou a trajetória. Mas foi bem engraçado, assim, porque foi do nada, assim, sobe lá e faz louvor e tivemos que se virar. E agora estamos aí com esse ministério, né? Os levitas. Que beleza, e a gente vê lá, né? Como o Senhor dá a graça pra gente executar as tarefas que Ele nos pede, né?
O irmão já cantava, mas não cantava nem no chuveiro, irmão, porque o irmão tava lá cantando e tal. Sim. Não fazia, e agora foi lá capacitado total pelo Senhor, assim? Eu não cantava, né? Cantava música do mundo, mas não cantava em bar, não cantava em... Só cantava em casa mesmo, assim, mas eu sempre gostei de música, assim. Eu escuto todos os gêneros musicais, assim, e eu sempre gostei de música, e talvez tenha sido até por isso que Deus tenha me dado esse ministério para fazer uma obra para Ele, né? Em vez de fazer para o mundo, em vez de escutar a música do mundo, tu começar a escutar louvor e edificar a vida dos irmãos, né? Eu acho que foi aí que Deus pegou, ó, aquele ali. Claro, não é assim, o cara sabe cantar, não. Mas Deus sabe, assim, até a minha esposa sabe que a gente ensaia, assim, e a gente encaixa bem as vozes, a gente consegue dar o nosso melhor para Deus, assim. Então, eu acho que é mais ou menos por esse lado, assim. O que fica a gente achou que era por acaso, né? Vocês acharam que era por acaso que teve o chamado? Acharam que era por acaso que o Gabriel casou com a Marli numa rede social? Hã? Acharam que foi, tá aí as cristo-incidências que o Senhor nos traz. E hoje está aqui um testemunho disso tudo, né? Marli, tava lá em casa, em dia, no computador. Vou falar. Daí eu olhei um cara lá, acho que aquele lá é bonitinho, vou conversar com ele. Hã? Como é que foi isso, Marli? Irmão, nem tava em casa, eu tava no hospital. Então, assim, eu já vinha temporando, né? Porque a gente tem que orar para que o Senhor nos abençoe, né? E eu orava, só que eu olhava ao meu redor assim e eu dizia, Senhor, não tem como. E aí eu fui fazer uma cirurgia no Hospital Militar em Porto Alegre e tava mexendo no telefone. Eu tinha a rede social e tava mexendo, mas tipo, sem pretensão de nada, sabe? Tô mexendo porque não tem nada pra fazer. Aí mexendo, aí eu olhei e opa! Aí o olho brilhou. E eu pensei assim, não, de primeiro, assim, quando a gente se conheceu, eu disse, não, nada a ver, eu congrego, vou na igreja, eu vou orar, se eu sentir paz, vai ser do Senhor, amém. E foi. E aí, para ser mais breve, assim, bem como o Gabi falou, eu vou no culto, se tu quiser, tu vai comigo, senão não tem. Ou tu me acompanha, ou não vai dar certo. Isso foi o primeiro... Agora eu fiquei curioso, agora eu vou começar a indagar mais, né? Isso foi o primeiro encontro de vocês? Assim, foi não, assim? O primeiro encontro foi na rodoviária, em Porto Alegre. Sim. Mas aí eu olhei assim, eu disse, não é meu perfil. Que vergonha. Não é meu perfil. Mas aí, depois a gente continuou conversando e tal... E aí eu comecei a sentir paz do Senhor, sabe? Ele foi no culto. E aí ele foi pra Caxias, no primeiro final de semana que ele foi pra Caxias, ele já foi no culto. Aí conheceu os meus pais, obviamente, e aí até meus pais no começo assim, ficaram meio assim, sabe? Até por ser de outra cidade, aquela coisa toda, de ser perigoso e tal. E aí a gente foi se conhecendo, foi conhecendo a família e tal. E daí, no primeiro final de semana, eu disse pra ele, tu quer ir no culto, tu quer ficar comigo, tu vai ter que ir na igreja. Vamos no culto, e é isso. Tu quer, não quer, amém. E no primeiro encontro, assim, com o teu pai lá, o Gabriel teve que bater continência ou foi um abraço que rolou? Meu pai só tem aquela cara de durão, ele vai me ouvir depois. Mas nas primeiras vezes, assim, eu senti um pouco de resistência. Porque é pai, né? Pai, mãe, tem toda aquela preocupação de cuidado e tal. Mas logo depois, assim, foi bem tranquilo, né? Foi bem familiar. Grande abraço aí, nosso irmão Marlon Sherman, né? Tá aí. É militar, por isso que eu brinquei aqui, né? Tá aí, então, que bênção, né? A testificação foi essa. Se esse aí, o escolhido do Senhor, for no culto, aceitar, vai testificar, né? A questão de poder aí seguir. Como isso é importante e como a gente tem essa dificuldade, né, Marli? Hoje o Senhor tem nos orientado cada vez mais para a gente cuidar, né? Vem ministrações falando sobre isso também, para a gente cuidar, para a gente não... deixa eu lembrar agora aqui, para a gente não se misturar, ou seja, não pegar a injustiça que é do ímpio, né? Que Jesus abençoa os que são dele. Estava lá o escolhido do Senhor já, né? Sim. Pronto ali, mas que a gente tem que cuidar para a gente não também sofrer a injustiça que não é nossa. Exato.
né? Nós temos a justiça de Deus e nós tem a justiça que está sobre o ímpio também, né? Então a gente tem que cuidar muito isso e como diz a Marli aqui, né? Gabriel, vamos ver agora se ele vai. Foi, Senhor o negócio, né? Que bênção. E nessa trajetória, Gabriel, vou começar por ti a questão dos materiais. Começou, eu acredito que a tua busca aí da palavra do Senhor, então foi pelos louvores, ou ganhou alguma dica de, eu vou estudar tal material aí para buscar mais do Senhor, conhecer mais como é que funciona isso aí. O que foi os materiais que tu começou a tocar, assim? O que realmente que o Senhor mostrou, assim, foi a parte dos louvores, né? Que eu sempre, quando tenho para falar da igreja, eu uso bastante os louvores, que é o que bastante diferencia, assim, das outras igrejas, né? Que o louvor, ele é pregado a palavra, né? A palavra com melodia. Então, ali nos cultos que a gente tinha lá em Caxias, eu sempre pegava de ouvido os louvores e comecei a cantar, já começava a cantar sozinho. E assim, eu me lembro, não sei se tu te lembra, que eu brinquei lá em Caxias, um dia a gente vai louvar junto ainda na casa do Senhor. E daí ela, amém, amém. E claro, eu falei por falar, sim, porque eu não tinha, na época eu nem era levita. E Deus acabou abençoando nós, assim, grandemente com esse ministério. E tenho só a agradecer hoje ao Senhor, assim. Daí, comecei a escutar o Kit Levita ali, que é bem importante até. Vou perguntar, o Kit Levita já está em andamento? Sim, eu escutei as mensagens, eu escutei todas. Até uma dica para os irmãos aí que estão começando agora como levita, que é bem importante. Ele dá várias dicas, assim, de como tu deve se comportar como levita na casa do Senhor. Os louvores também, porque existe uma ordem ali. Claro, o Espírito pode tocar para te cantar um louvor que talvez não seja o que tu pense, assim, no momento. Mas ali no Kit Levita, ali, o irmão Sérgio, ele explica bem, assim, diferencia, assim, esse louvor é para esse momento, esse é para outro momento. Entende? Ele dá várias dicas, tem vários louvores também no kit. Para te começar ali é bem importante, bem interessante, assim. Amém. Tem dentro desse kit também, né, Marlene? Nós temos ali a questão da consagração, esse momento que o Gabriel está falando, assim, a escolha do louvor. Escolher o louvor certo para aquele momento que a gente está sentindo, geralmente é no início ou no final que a gente tem o louvor. Acontece também de ser no meio, assim, né, de uma ministração, de um culto, mas geralmente no início ou depois no final. E esta escolha depende de uma consagração, de um sentimento, de estarmos abertos para que o Senhor possa falar com a gente. A gente tem que estar aí também buscando bastante louvores para que a gama, né? Não adianta o Senhor dizer assim, agora eu queria falar sobre perdão. Eu só sei o louvor, aquele que fala de ficar unidos irmãos, né? Eu só sei 1, 2, né? Então é importante isso, conhecer mais louvores para que também o Senhor possa falar com a gente, né? Sim. Essa questão de escolha de louvor, né? Muitas vezes eu falo por mim, assim, por ter mais tempo de levita, digamos assim, muitas vezes no início, assim, quando tu é mais novo, eu vou cantar esse porque eu sei cantar esse melhor, né? E eu vejo que de uns tempos pra cá, assim, o Senhor vem amadurecendo dentro de mim, assim, até por questão de consagração e tal. A escolha do louvor tem que ser exatamente em consagração e em comunhão com aquilo que está sendo falado naquele momento. Por exemplo, se o presbítero está orando ou falando em exortação, tu não vai louvar um louvor assim de agitação, né? E essa parte do Kit Levita é uma parte que me chama muita atenção e que vem acontecendo gradativamente na nossa vida agora como levita, porque tu tem que estar em comunhão com aquilo que está sendo falado, né? Eu acredito que seja mais ou menos assim, a linha do Espírito, né? Porque a gente precisa... como é que eu vou explicar? A gente precisa estar seguindo a linha do Espírito, né? O fluir do rio. Gabriel, para Marlê, já está tocando os louvores há um tempão, conhece um monte, de repente ela vai lá, abre aquela pasta assim, daí o Gabriel olha... Que louvor é esse? Como é que faz para acompanhar? Qual é a dica que o Gabriel dá para o pessoal que também às vezes passa por esse aperto lá no púlpito, né? Sim. Às vezes, eu não sei se vocês têm a questão da liderança no grupo familiar, no
no grupo de levitas, né? Mas lá no kit levita diz que geralmente tem um que lidera, né? Sim, a gente até, quando a gente começou a louvar, a gente tava meio na dúvida nisso, né? E daí eu disse pro Gabi, vamos, eu acho que é tu, por mais que seja eu que toque o violão, acho que a liderança é tu, porque tu é meu esposo, sei lá, né? Mas aí a gente até passou, assim, o tempo, ficamos conversando sobre isso. E aí rola, às vezes, aquela coisa assim, tipo, eu quero esse louvor, não, mas eu quero esse. Aí eu digo, amém, Senhor, eu vou deixar na mão do Gabi, porque se eu creio assim, que se ele é o meu cabeça, então, por mais que eu seja que toque o violão, eu creio que é ele que vai ter o discernimento do Senhor, né? A unção vai estar sobre ele. E aí, muitas vezes, eu penso assim, vamos cantar aquele louvor. Mas aí eu não sei aquele louvor. Mas aí o que aconteceu? Aconteceu de... A gente ensaiou um louvor de tarde. Tocamos louvor, ouvimos pouquíssimas vezes no YouTube, tinha o vídeo no YouTube. Ouvimos o louvor e o irmão nos chamou para cantar no culto em instância. E aí eu senti que era aquele louvor e vamos cantar aquele louvor. Se der errado, amém. Se der certo, amém também. E aí a gente ensaiou uma vez de tarde o louvor e já saiu cantando, assim, sabe? Então, acho que tu falou de dica, né? A dica é essa, é ensaiar, ouvir uma vez e fazer conforme o Senhor mandar. Porque se ele mandou tu cantar aquele louvor, ele vai te capacitar a cantar aquele louvor, amém. Que bênção! Estamos hoje aqui conversando então com o Gabriel e com a Marliê, aqui hoje na cidade de São Leopoldo, né? Os irmãos congregam na cidade de Novo Hamburgo. Porque a gente tem um pé lá, um pé cá, assim, né? Onde nós estamos nesse momento. Então, muito pertinho também, onde fica o templo em Novo Hamburgo, né? Tá ali, fica bem próximo aqui da casa deles. Nós vamos fazer um intervalo e voltamos já, 1 minutinho. De bem com o pão.